Às vezes tudo se inverte. O destino é quem manda no jogo. Tira tudo do lugar. Silêncio. Eu olho em rotação de olhar e espero a minha vez de jogar. Elisa Lucinda, para abrirmos os trabalhos. Olá, boa noite a vocês que estão chegando agora. Vamos esperar mais um pouco algumas pessoas entrarem, inclusive uma convidada hoje também, para a gente poder ter um diálogo, ter uma troca, ter um momento de conexão, não só virtual, mas também afetiva, né? E é assim que se abre esse primeiro ciclo, né, de diálogos, esse ciclo de diálogos, Teatro em Fluxos, onde a gente vai estar conversando com algumas pessoas do Brasil inteiro sobre questões do teatro, sobre fazer teatral e como tudo isso está acontecendo nesse aqui e nesse agora, né? Hoje teremos uma convidada. Todos esses encontros desse ciclo vão acontecer em todos os fins de semana, a partir de quinta-feira, cada dia com uma pessoa diferente, de um estado diferente também. Então a gente vai estar fazendo aí essas pontes virtuais e afetivas. Eu só estou esperando Elisa Lemos entrar para a gente poder iniciar essa troca, iniciar essa conexão. Enfim, tá podendo conversar um pouco e se aliviando, né? Já que esse momento também é um momento de muitas tensões, muitas preocupações. Então aqui a gente se fortalece e aqui a gente também, enfim, mantém uma ligação de alguma maneira, né? Enfim, a gente fala de teatro também, né? A gente fala de fazer teatral. Então, eu ainda não vi a Elisa chegar. Daqui a pouco ela deve estar aparecendo aqui. Então é isso, esse ciclo de diálogos Teatro em Fluxos é esse momento, esse instante, esse tempo de estar trocando sobre nossas preocupações, sobre nossas sensações, sobre pensamentos também, enfim, sobre tudo que a gente está pensando e fazendo, né, nesse presente, nesse tempo presente, aqui e agora. Enfim. E aí é um pouco isso, essa ideia que surge dessa necessidade de, enfim, estar conversando também com pessoas de outros territórios e de outros lugares e espaços, e como essas pessoas também estão pensando esses caminhos possíveis, essas possibilidades de sobrevivência, de libertação, enfim, nesse tempo também tão de destruição, né? Como diria Beatriz Nascimento. E talvez essas conexões que também vão ficar disponíveis mais tarde, né? Para essa posteridade aí, pós-pandemia, essas conversas todas vão estar disponíveis, né? Essas trocas todas, vai ter gente daqui de Sergipe, gente da Bahia, da Paraíba, Alagoas, Maranhão, gente do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, enfim, de vários estados aí que a gente vai estar fazendo esse contato, né? E também pensando como a gente pode estar se fortalecendo, se firmando também. E não sabemos aonde isso vai dar, talvez a ideia não seja nem essa, saber onde a gente vai chegar, porque a gente vive nesse mar de incertezas, né? Então, é tudo muito realmente complexo, né, nesse momento. E quando a nossa convidada estiver pronta,
né? A gente inicia um pouco essa apresentação, mas de primeira mão eu vou já explicando um pouco como é que vai funcionar esse formato, que vai ser uma conversa, né, durante aí esse tempo que a gente vai ter. Então, vai ser uma coisa um pouco despojada, um pouco fluida, né? Como essa proposta do fluxo no nome da proposta, né, do projeto, indica. Então, é bem importante assim a gente tá fazendo algum tipo de contato, né, tá fazendo algum tipo de conexão. E é isso, é um pouco isso, a proposta do Teatro em Fluxos. Amanhã vai ter uma outra convidada também da Bahia, né? E eu vou estar falando um pouco mais também sobre ela quando a gente encerrar esse papo, né? Elisa acabou de entrar, então Elisa, você pode já fazer essa solicitação para participar da conversa, para a gente iniciar aqui essa troca, essa conexão, né? Você solicitou? Eu ainda... acabei de ver. Estamos aguardando Elisa Lemos se conectar. E aí, E aí, ela nasceu em Salgado, interior de Sergipe, estuda comunicação social, né, com habilitação em jornalismo, isso. busca nas palavras um instrumento de mudanças. É uma das idealizadoras do coletivo Sala de Reboco, que trabalha com jornalismo sensível e fotografia, e é vencedora do prêmio Intercom Jornalismo, né, Intercom aí, Nordeste de Fotografia Artística, na verdade, 2016. Com o projeto Feminicídio Negro, quando o país da miscigenação torna-se o cemitério da cor. Essa é a mini bio que a gente encontra em uma das dramaturgias dela, que foi publicada pelo Sesc Jovens Dramaturgos. Boa noite, Elisa. Boa noite, arrasou. Sem contemplada já, gente. Eu queria agradecer, pedir essa licença também para agradecer sua participação e dizer que a gente abre esse ciclo também com essa sua presença virtual, né? Com essa sua presença. Eu fico muito feliz mesmo por você estar iniciando esse primeiro fluxo, né, de artistas que vão estar falando tantas coisas, né? Aqui a ideia é que a gente converse mesmo um pouquinho sobre algumas coisas. Eu vou estar também fazendo algumas provocações, fazendo algumas questões aqui para, enfim, o que der também na cabeça, a gente ir conversando. Se a gente ultrapassar o tempo, também a gente inicia outra, enfim, a gente faz essa organização. E antes de você começar a falar, eu queria saber, assim, quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Acho que a gente pode começar com isso. Fale de você. Ficou um pouco difícil depois de apresentada, mas vamos lá. Eu sou Elisa, né, como já foi dito. Estou terminando a graduação em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Fui uma das idealizadoras e fundadoras do coletivo Sala de Reboco, onde eu aprendi ainda mais que pessoas é o que eu gosto de trabalhar, né? Que pessoas são, enfim, cada pessoa é um mundo e que existe muita coisa para ser vista e ouvida dentro desses espaços. No teatro, eu comecei participando do Quilombo Umbuto, de teatro negro. Passei alguns anos junto com o Quilombo. Me afastei para, enfim, dar um corre na vida acadêmica. Fui morar no Pará por alguns meses por conta da minha bolsa de pesquisa na universidade. E aí acabou que teve esse afastamento com o Quilombo e etc. Nesse meio tempo, me joguei nas novas experiências paraenses. E na volta, enfim,
fiquei meio nessa de tentar compreender o que foi isso tudo que estava acontecendo. E acabei entrando no Atual Luna para cobrir uma atriz no espetáculo infantil. E que foi, eu descobri nos últimos tempos, agora nesse momento confinada, que fazer peça infantil foi uma grande coisa, assim, foi um momento muito específico que isso aconteceu, né? Esse lance de libertar a criança interior foi algo muito interessante para mim, foi um processo, está sendo um processo muito bonito nesses últimos tempos. Quando você pergunta para onde eu vou, dentro do momento que a gente está vivendo, o que eu tenho para responder eu não faço a menor ideia. Assim, eu acho não, tenho certeza que me encontrou perdida, assim, entregue no mundo, deixando a maré levar para vendo no que dá, mas ao mesmo tempo tendo certeza de algumas outras coisas, né? De coisas que não dão para serem, enfim, passarem despercebidas ou não serem pontuadas, né? Esse momento que a gente está vivendo, além de ser um momento louco e confuso e, enfim, coisas fervilhando que a gente não tem controle, é também o jeito que eu defino meus processos criativos. São momentos loucos e fervilhantes e que, enfim, acabam virando arte. Então, eu acho que a maneira de seguir é essa, né? Pelo menos a forma que eu tenho encontrado. O jeito de estar resistindo e pensando no futuro nesses últimos tempos é produzindo, seja lidando com um surto, pintando uma parede, seja lidando com um surto, tentando escrever um surto novo. Enfim, aquela loucura de deixar as coisas simplesmente acontecerem, né? Tipo, extravasarem pelo corpo, porque se ficar só na cabeça a gente surta. E tô cansada de surtar, não tá dando mais, né? Estamos suspendendo aí essa sensação, pois ficar confinado e vivendo disso não tá dando. Voltando aí também, né, para o lance da apresentação, como você falou, tive esse momento com os jovens dramaturgos, foi o primeiro encontro com a dramaturgia, vamos dizer assim. Esse lançamento como dramaturga, né? Foi, menina, foi uma loucura. Aconteceu de forma inesperada e ganhou uma proporção que eu não imaginava. E aí eu descobri, né, esse outro espaço. Antes minha escrita era crônica, jornalística. E conhecer a dramaturgia foi um novo experimento para mim, assim, nesse espaço, né? Levando em consideração que a minha relação com a escrita era a relação de... Enfim, eu sempre escrevi muita poesia, textos soltos, pequenos contos. Na universidade comecei a me aprofundar mais na crônica, quando eu descobri esse outro tipo de jornalismo, né, que foi a minha busca dentro da comunicação, procurar novas formas fora da mídia hegemônica para comunicar e para informar. Sim. E aí eu acabei me deparando com a dramaturgia e foi uma experiência incrível, tem sido uma experiência incrível, como eu tenho dito em outras lives que eu tenho participado, né, sobre isso. A dramaturgia se apresentou para mim de uma forma muito brusca, mas que está sendo um processo bonito de descoberta, onde eu me dei conta de que eu tenho grandes dificuldades para trabalhar com personagens. Eu consigo escrever monólogos. Então, é muito difícil escrever, trabalhar com um personagem ao mesmo tempo, e eu tenho batido a cabeça bastante nisso. Mas... Você falou uma coisa do seu início da trajetória com teatro, né? Que foi com o Quilombo Butu Teatro Negro, né? Um grupo aí também que tem pessoas muito bacanas que estão fazendo uma movimentação. E uma das pessoas que fez parte também desse grupo foi Jonathan Rodrigues, que hoje ele está também atuando muito com o grupo Caixa Cênica. E Jonathan, ele também foi uma dessas pessoas que pensou também, junto comigo, né, essa ideia de conexões teatrais, inicialmente pensando pessoas aqui em Sergipe, né, para a gente também estar pensando possibilidades de fortalecimento aqui, mas também a gente queria estender e ouvir o que outras pessoas em outros lugares têm também para dizer e para falar. E aí ele foi uma dessas cabeças também que pensou esse projeto do Teatro em Fluxos. E aí é uma parceria também que eu tenho de vida, enfim, a gente sempre troca muitas ideias e a gente queria também compartilhar isso que a gente pensa
com outras pessoas, né? Então, assim, a gente vai falando, porque esse tempo também, ele deixa a gente nesse lugar de incertezas, né? E Sim. eu acho que também a gente ser coletivo, né? Ser coletiva é estar ouvindo o outro. E aí, por isso também esse momento de quer falar, fale, compartilhe, a gente faz esse intercâmbio de ideias, a gente faz essa partilha de saberes, de fazeres, e eu acho que aí a gente tem muita coisa para conversar. E aí Sem você dúvida. falou um pouco dessa sua trajetória enquanto atriz, né? Essa redescoberta constante enquanto atriz, uma descoberta enquanto dramaturga, né? O jornalismo aparece na sua graduação e você tem também esses lugares de escritora, mas nesse aqui, nesse agora, de isolamento social e de quarentena, você está redescobrindo outra função ou você se mantém nessas e essas já são suficientes também para você estar Dá pra se perceber que é loucura, né? entendendo. Sou um pouco inconstante. Mas só pontuando a coisa que você falou, para mim, John é uma grande potência dentro do teatro. Inclusive, aprendi muito. Que Sim. depois que, na real, minha relação com o teatro, ela vem da infância, né? Tipo, eu muito pequena estudei, uma das primeiras escolas que eu estudei foi o Sesc, daqui de Aracaju. Uhum. E o Sesc sempre teve essa pegada muito cultural, né? De apresentar pra gente muitas coisas folclóricas. Enfim, era um processo. Eu gostava muito do processo do colégio. Eu tenho várias lembranças sobre isso. Foram as primeiras peças que eu ensinei na vida. E depois disso, eu fui me jogar no teatro de novo no momento das inquietações da cabeça, que eu falei, olha, quer saber de uma? Pra eu aguentar tudo isso aqui, todo esse academicismo e toda essa doideira que eu tô fazendo, né? Porque eu tô fazendo as faculdades. Eu vou me jogar Sim. no curso de teatro, e aí eu fui parar na Valdice Teles, e foi quando eu conheci John. John foi meu primeiro professor de teatro, assim. Sim, sim. Me esbarrei com o John e foi, assim, um boom na minha cabeça. Foi dali que eu não decidi não parar mais nesse, Uhum. nesse âmbito. Mas no agora, eu, assim, tá difícil. Não dá pra negar. Tá difícil, Uhum. é surto coletivo, ninguém tá bem, não estou bem, né? Tipo, a saúde não anda bem, a cabeça não anda bem, tá tudo uma loucura, tá tudo uma confusão. Para mim, estar confinada é uma grande loucura. Eu percebi nesses Uhum. tempos que essa experiência de quarentena, para mim, tá sendo uma prova de resistência comigo mesma e com o meu trabalho, né? Dentro desse momento, tipo, eu tô desde 2018 tentando terminar meu TCC, por exemplo. Trabalho, né? Tipo, de se pensar, de Acontece. escrever e de estudar. E eu me dei conta de que trabalhando intensamente, né, nesse TCC que eu vou defender agora, graças a Deus, segunda-feira sai. Eu me dei conta de que é isso. Tipo, eu dediquei muito tempo agora nessa quarentena a esse para o meu projeto, que é um filme. E eu passei muito tempo me dedicando a isso, criando isso e, enfim, escrevendo e procurando referência, assistindo coisas. E eu me dei conta de que como para mim sair de casa era o que eu preciso, é o que eu preciso para botar as ideias de volta no lugar. Tipo, eu gosto muito de estar em casa. E é por isso que eu gosto muito de sair, porque eu gosto da sensação de voltar. E não tá tendo mais esse lance do sair para voltar. Eu não tô tendo como sair para espairecer e voltar com a mente de boa para conseguir produzir. Então tá sendo um processo de muita confusão esses últimos tempos. Sim. Produzir tá sendo uma grande confusão. E eu tô tentando trazer isso para algumas coisas, né? No TCC eu não consigo trazer essa confusão, porque se eu trago a confusão, sou reprovada. Aí a gente tenta ser mais artístico em outro espaço. No academicismo não dá. Eu ia lhe perguntar sobre isso, assim, a gente está nesse isolamento, a gente está ressignificando também nossos tempos, está ressignificando os nossos modos de fazer as coisas. Eu acho que a gente tem que realmente fazer essa releitura de nós. E, enfim, tem gente aí no mundo que ainda continua saindo porque precisa sair, Sim, né? Eu acho que também esse tempo, esse vírus, né? Ele obriga que a gente fique em casa, quem pode ficar em casa, mas também ele escancara várias desigualdades, enfim, vários problemas que a gente tem aí que já está há muito tempo. E eu queria entender também como é que isso está acontecendo assim com você. Como é que você está produzindo e o que é que você está produzindo, assim, como produzir e o que produzir nesse período assim.
Queria que você compartilhasse um pouco essas viagens. E com tudo isso que está acontecendo também, né? Com tantas informações que a gente está recebendo, usando essas ferramentas, né, virtuais para estar também se comunicando. Então, Sim. assim, um bombardeio de informações o tempo inteiro. Aí como é que você canaliza isso? Como é que você faz isso nesse tempo, né? Como é que você produz e o que você produz, por exemplo? Antes de tudo, eu percebi que eu tive mais tempo de me analisar melhor, de reconhecer meu corpo e o espaço que ele tá. Isso, para mim, Uhum. é um processo importante, assim, de me situar e de entender o que está acontecendo e todas as mudanças, que meu corpo está mudando, minha mente está mudando, minha rotina está mudando. E foi a primeira coisa que eu tentei fazer depois de do primeiro mês de surto. Agora eu tô nessa de, assim, me reconectar com o meu corpo, porque eu percebi que o meu corpo também é uma grande soma, né? O instrumento que eu tenho para, enfim, criar. E aí, uma coisa que eu me dei conta de que está me ajudando muito a fazer são aquecimentos. Os aquecimentos que eu faço antes de, por exemplo, entrar em cena, eu tenho tentado fazer todos os dias à tarde. Todos os dias à Sim, tarde, para eles a tentar se aquecer, eu fico fazendo exercício de voz, fico trabalhando meu diafragma, eu fico fazendo o que eu posso fazer dentro de casa é para o que dá para fazer. tentar sentir todas as minhas extensões e perceber que eu ainda estou aqui. Depois disso, vem o lance de tentar colocar essas inquietações no papel. Né? Antes de entrar nesse processo aí de quarentena, etc., na terapia eu aprendi que uma coisa muito boa que minha terapeuta fez comigo falava assim: Elisa, você guarda muitas coisas e você só bota para fora quando tá no momento de transbordar. Vamos parar de deixar as coisas transbordarem, que quando transborda não faz bem. Então, assim, todo dia você vai parar, vai cronometrar 5 minutos no seu celular, vai botar o despertador para tocar em 5 minutos, e nesses 5 minutos você vai sentar e vai escrever o que você está sentindo. E Uhum. tem sido uma experiência incrível, colocar para fora durante um tempo que eu tenho limitado. Então, às vezes, quando eu tô sentindo muita coisa, eu percebo que existe uma urgência, uma pressa, né, na escrita. Uhum. Dias que eu fico parada, assim, olhando pro papel, falando, vixe, só faltam 5 minutos. Mas também tem sido um grande processo de observação, assim. Tem sido uma construção de diário mesmo, de inquietações e coisas. E depois, quando você para pra reler, assim, dá uma parada. Outra coisa que eu tenho feito nas minhas produções também é anotar meus sonhos, que os sonhos da quarentena estão sendo muito doidos. E aí eu Sim, 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 sim. e aí eu tô vendo que já nasce uma peça de teatro ali da cabeceira. Mas Sim. é isso, Você quando escreve, você escreve livremente, você pensa naquela peça para teatro. Como é que você está pensando isso agora, esse fazer teatral? Você pensa o texto já como ele seria para o teatro? Você pensa o texto livremente? Você não pensa, você só escreve? nesse momento tá Você sendo isso usa... pensando. Nesse momento tá Aham. sendo uma reflexão, eu acho, assim. Tá sendo um olhar pro espelho mesmo do que eu tô sentindo. É um amontoado de coisas esse momento. Então, Sim. estão sendo um amontoado de pequenas coisas, de pequenas notas, de pequenos pensamentos, sonhos aleatórios, que eu espero um dia parar, assim, tipo, na serenidade, olhar Sim. e transformar em algo. No momento não é uma coisa com pretensão, não é uma coisa com preocupação, até porque eu não, honestamente, tipo, todo dia eu tento pensar em formas de fazer Uhum. coisas acontecerem nesse cenário que a gente tá. E eu ainda não consigo encontrar, levando em consideração que a gente tá vivendo um momento muito doido, nós artistas. Por exemplo, nós artistas que estávamos nos apresentamos no fax, que, por exemplo, a gente não tem a grana na conta para poder dar Sim. um corre. A gente está tendo que lidar com altas burocracias de editais de artista para poder receber uma grana. A gente não pode estar na rua, enfim, fazendo arte e É tirando esse momento de para grande pagar os dificuldade, boletos. assim, para a gente. E eu acho que o setor da cultura, ele é aquele que é o primeiro que é atingido, às vezes para se recuperar, para se restabelecer, se reerguer, ele é um dos últimos também, né? Eu estou perguntando isso porque eu estava vendo umas coisas que Ailton Krenak estava falando, Ailton Krenak, outros pensadores indígenas, enfim, eu estou muito nesse pique também. E assim, e tem muita informação acontecendo, e ele diz assim que a Terra está dando avisos, e essa Terra está dando avisos também há muito tempo. Aí eu fico pensando, como é que você, nesse fazer teatral, porque a gente tem que se apegar ao que é possível, né? Sim. Então, como é que você, nesse fazer teatral, usa de tudo isso para poder
produzir, né? Eu acho que a gente tem que canalizar o que for dessas possibilidades para, enfim, alguma intervenção que a gente precise fazer, que a gente possa fazer. Eu acho que a gente, enquanto artista, tem que intervir de alguma maneira, assim, no que está acontecendo. E aí essas políticas públicas, os editais, né? A Itaú Cultural, por exemplo, que está aí na rede nacional, ela está sendo um dos exemplos que está lançando editais. Sim. Aqui em Sergipe também, né? E, enfim, eu queria falar um pouquinho disso também. Como é que você está entendendo essa cultura acontecendo aqui em Sergipe? Como é que você está vendo isso? O que é que você está acompanhando e o que é que você está achando de como está a cultura aqui no estado? Aqui no estado, nesse momento, eu acho que nós artistas estamos fazendo o que a gente pode do ponto de vista de produção, assim, né? Tipo, eu tô vendo músicos que conseguem produzir dentro de suas casas e lançar suas músicas em streaming, estão fazendo isso, eu acho isso muito massa. Eu tô vendo a galera do teatro se unindo, grupos de teatro, que é uma coisa, para mim, também a ser pontuada a nível Sergipe, né? Rola pouco, vejo pouco disso, dos grupos de teatro se reunindo para, enfim, trocar uma ideia, se somar e etc. E eu tô vendo isso acontecer através das lives agora nessa quarentena. Eu tô achando isso muito foda, muito incrível, uma grande potência, inclusive. Tô vendo artistas visuais fazendo grandes movimentações, o coletivo XP lançando desafios para a galera se empolgando para produzir nessa quarentena, seja na fotografia, seja na pintura, enfim. Eu acho que a nível Sergipe, assim, a gente tá indo bem, a gente tá caminhando, pelo menos a gente não estacionou. E isso é muito bom, né? Tipo, Sim. O que me preocupa é que, assim, somos artistas, a gente trabalha com isso, é a sensibilidade, é o que a gente coloca no nosso trabalho. Tipo, eu acho que todo e qualquer artista, dentro de qualquer esfera, seja confeccionando uma roupa, fazendo uma máscara, principalmente que a gente tá vivendo, compondo uma música, enfim, fazendo uma leitura dramática através de uma live. Eu acho que tudo isso é a gente colocando para fora o que a gente está sentindo, são as nossas inquietações sendo, né, expostas e a nossa sensibilidade que está para jogo. E me preocupa muito esse momento, né? O fato da gente, de certa forma, ser, entre várias aspas, vulnerável, por sermos seres sensitivos que gostam de colocar isso para fora. Me preocupa que esse momento congele a gente. E eu estou extremamente feliz de ver que isso não está, tipo, acontecendo, pelo menos não de forma drástica, né? Óbvio que todo mundo tem problema, óbvio que a gente não vive num mundo perfeito, óbvio que tem muita coisa acontecendo na cabeça de cada um, mas eu tô achando muito massa as coisas que estão acontecendo, e se a gente para juntar e ver tudo assim, para analisar tudo que tá rolando, realmente a gente tem muito potencial. A gente, Sergipe é uma potência em várias coisas, parece que às vezes a gente esquece disso, parece que as pessoas às vezes param de perceber isso e falam, ah não, a gente tem que sair daqui para acontecer. Não necessariamente. A gente mora num estado incrível, a gente tá no Nordeste, a gente tá em Sergipe. Eu costumo dizer que, para mim, Aracaju é um país, Sergipe é um país, sabe? Para mim, a gente é autossuficiente porque a gente é muito foda. A gente tem muita coisa, a gente... Aff, Você acha que o papel da gente nesse momento é qual? Qual é o papel do artista? A nossa única função é não pirar. A nossa única função é continuar deixando as coisas fluírem e buscar novas formas, sabe? Tipo, sei lá, se a saída que a gente tem agora é fazer teatro web, vamos fazer teatro web nessa bagaça, vamos juntar os artistas tudo que tem aqui, fazer uma campanha nas redes sociais, criar um canal no YouTube e fazer peças de teatro para geral, que assim vão seguir a gente no canal do YouTube. Se Você acha que a gente tem saída? Para lançar um CD, um álbum novo, vamos fazer uma vaquinha e lançar um álbum novo de um artista massa. Se o lance é a gente juntar as manas que trabalham costurando e vendendo roupa e fazendo a local acontecer, bora também. Eu já me propus a tanta coisa nessa quarentena, minha gente. Eu já fiz ensaio para loja de roupa dentro de casa. Eu já parei para escrever texto. Eu já vi uma leitura dramática de um texto meu. E a gente não para. O importante é isso. Sim. Eu tenho percebido isso também, assim, esse boom das lives, né? Esse boom dos ao vivos, dos aos vivos, né? Os aos vivos. Muitos grupos propondo várias ações, várias atividades. Eu acho que... eu penso muito nesses meios de registro, né? Eu estou aí nessas várias funções de
de ser um multiartista que também está na museologia, então registro eu penso. E aí eu fico pensando que ao mesmo tempo que a gente tem toda essa informação, muitas coisas elas ficam, elas permanecem porque elas continuam reverberando. Sim. Às vezes eu fico pensando se a gente tem saída ou não. Você acha que o mundo, como é que ele vai se comportar para a gente que é do teatro, para a gente que é da dramaturgia, depois que isso passar? Porque assim, você disse que está escrevendo muito esse tempo, mas não necessariamente coisas como seu TCC. Porque já está perto também de defender, né? Não necessariamente coisas que precisam ser vistas ou que funcionam. Mas assim, você acha que você vai abrir muitas coisas novas depois que tudo isso passar, quando tudo isso passar, que ninguém sabe quando é, porque a gente vive nesse mar de incerteza, não é mesmo? Honesta, eu tô com zero perspectiva. Tá, pra não falar que eu tô com zero perspectiva, eu tô com zero Sim. perspectiva hoje, porque até ontem eu não tava, porque eu tava muito certa do meteoro que ia cair, eu tava confiando nesse meteoro pra resolver meus problemas. Ele Assim, não caiu. muito honesta. Não, fiquei barreada. Fiquei barreada. A NASA me enganou de novo, que eu sou a louca dos meteoros. E eu tava muito Transforma certa. isso numa cena, então. Transforma isso numa cena da sua frustração, porque o meteoro Aí não veio o caiu. negócio. Eu já acho que é uma potência isso aí. Já acho que a gente pode aproveitar. Vou dar uma explorada, vou até botar aqui como uma nota, estudar meus meteoros. Coloque, coloque. Porque eu acho que é isso, é a gente se apegar ao que é possível mesmo, né? Esse é Enfim, isso. o que é que a gente quer, né? O que é que nós queremos, assim? Eu acho que essa é uma pergunta também que, nesse momento, a gente pode estar pensando, assim. Porque é o novo fazer arte, né? A gente está fazendo o que a gente pode desse teatro na virtualidade, né? Nos meios virtuais. Como é que você Eu entende isso, de e fazer teatral na virtualidade? assim, eu acho que o espaço virtual pra gente agora tá sendo uma parada ímpar. Assim, sem sombra de dúvida, tá sendo a grande saída pra tudo. Né? Pra gente matar a saudade de amigos, pra gente fazer uma reunião, pra gente fazer arte, pra gente fazer o que for. Eu acho que as redes estão salvando a gente, assim, várias coisas, e principalmente na sanidade mental, nesse momento que a gente está vivendo. No âmbito artístico, eu fico feliz que a gente esteja usando isso como enfim, uma forma de fazer as coisas continuarem acontecendo. Eu acho isso muito incrível, eu acho isso muito foda, eu acho isso muito potente. E que bom que a gente não deixou de se movimentar. E o que eu acho que vai acontecer depois, eu não tenho como falar, porque na real, como eu disse pra você, eu tava realmente esperando o meteoro. Então eu não tenho como falar do Eu futuro. acho que a gente está nesse mar de incerteza mesmo, assim. Eu acho que a certeza que a gente tem é que o mundo não vai ser o mesmo. Eu acho que essa é uma das primeiras certezas. Ele não vai continuar sendo a mesma coisa, muitas coisas vão mudar, e eu acho que, enfim, é um pouco isso também. Mas prossiga. Enfim, eu continuo tendo anseios para quando isso tudo acabar. E quando isso tudo acabar, eu espero que a gente não se. Acho que a palavra não é nem se acomodar, sabe? Tipo, mas quando tudo isso acabar, eu espero que a gente não esqueça, na real, de tudo que a gente estava fazendo quando a gente estava na rua, por exemplo. Né? A luta por espaços, a luta por cachês, a luta por cursos, a luta por tudo. Que, assim, a gente ralou muito, né? Levou muito tempo para a arte e o teatro, enfim, começarem a se firmar aqui no estado, a gente conseguir ter um curso na universidade, na federal, esse curso acabar chegando para cá, né, vindo para São Cristóvão, mais perto de geral e etc. As formas como isso foram construídas, os lugares que foram sendo ocupados, os teatros em movimento, festivais rolando, apesar de que eu ainda tenho algumas críticas ao Festival de Artes Cênicas desse ano, todo quebrado, assim, partes eu não sei se foi uma coisa muito funcional, mas, enfim, Aham. me preocupa o que tá rolando, porque eu não boto fé que, tipo, quando essa pandemia acabar, o teatro vai ser a preocupação, levando em consideração, né, o que está acontecendo com o capital. De forma geral, no mundo, o capitalismo, infelizmente, parece que é o que rege essa bagaça toda. E eu boto fé que quando isso tudo acabar, a grana, a parte que não for retirada ali, né, pelos grandes governantes,
que fosse investida, acho que a primeira, eu tenho certeza que a primeira preocupação não vão ser os artistas, não vai ser a arte, não vai ser a cultura. Então, eu acho que cabe a nós continuar nesse movimento. E me preocupa que a gente desista, saca? Porque a gente não tem real perspectiva, a gente não sabe quando tudo isso vai acabar, a gente não sabe quando a gente vai poder se bater na rua e se abraçar de forma tranquila, a gente não sabe se vai ter um Coronga 2.0 quando tudo isso acabar, a gente não sabe como vai ser a saída pra rua. Então, eu não faço a mínima ideia se a gente vai poder chegar e voltar a ocupar praças para fazer arte, se a gente vai continuar nos corre para conseguir pauta em grandes teatros da cidade. Mas, assim, o que eu espero é que a gente não perca, como que nós artistas não percamos o nosso lado artístico. Sabe? Que a gente continue tendo vontade de produzir, que a gente continue tendo vontade de criar e que essa vontade seja suficiente para a gente começar do zero, porque é isso que a gente vai ter que fazer. A gente vai estar praticamente começando do zero. O que a gente fez até agora é legado, é potência, é importante, etc. Mas eu acho que isso vai ter que ser uma coisa que vai ser pega, vamos dizer assim, e que vai ter que ser reestruturada e repensada, e que eu espero muito que a gente se una bastante para dialogar, isso enquanto artistas de forma geral, né, a galera sentar para dialogar e repensar e rever isso juntos. Porque eu boto fé que, como está acontecendo agora esse boom na internet, da gente se unindo e vendo grandes coisas acontecerem. Tô assistindo lives incríveis, de pessoas incríveis, né? Grandes nomes da cena sergipana. E eu boto fé de que se a gente consegue se unir para fazer essa parada acontecer, ninguém segura não, assim. Vai ser difícil, vai ser suado, ninguém disse que vai ser fácil, ninguém disse que vai ser automático, instantâneo muito menos. Mas, assim, eu sou uma pessoa esperançosa, né? Pisciana, tem um negócio aí de sonhadora. Eu sou uma sonhadora. Então, assim, eu espero que a gente consiga passar por essa de uma forma mais positiva, apesar de não ter a mínima ideia de onde isso tudo vai dar. Teve um, teve uma coisa que eu estava pensando esses dias, que acho que a única coisa que a gente espera é o inesperado, assim, né? Esse inesperado, ele está sempre aguardando a gente. Eu acho que a gente está nesse mar de incertezas, para o teatro mais ainda, né? Para a cultura mais ainda. E, enfim, fazer isso aqui em Sergipe já é uma insistência, né? Como também John fala muito, que resistência a gente, né? Isso foi uma coisa que Diane falou também, numa das lives que ela fez com o Atua Lona, né? Que é isso, né? É resistir, porque a gente já mas também insistir, né? E teve uma coisa que Fernanda Júlia Onissagé falou num grupo de estudos em teatro negro, que ela disse que ela aprendeu muito com as mais velhas dela, que ela só está aqui hoje, e muitas pessoas estão aqui hoje por conta dessa capacidade de adaptação, né? A gente, enquanto artistas, a pessoa ser artista preta também, mais outras adaptações, enfim. O que é que você acha disso? É isso, é o poder do artista, né? Acho que a mágica do artista é um camaleão. A gente consegue fazer muitas paradas, porque se a gente não fosse criativo o suficiente, a gente não teria existido até hoje. A gente seria uma classe, assim, vamos dizer que na hierarquia das classes de profissões do mundo, eu acho que se a gente não fosse resistente, perspicaz e criativo e facilmente adaptável, não sei se facilmente é a palavra, mas se a gente não fosse adaptável, a gente não existiria. Eu acho que nós fomos, assim, as pessoas que mais levaram na cara e que se reergueram dentro de todos os processos que já existiram desde sempre, sabe? Eu acho que as Sim. coisas foram se modificando e se encaixando dentro das novas esferas e novas realidades. Isso é muito evidente. Então, eu acho que é isso. Tipo, a gente continua existindo porque a gente se adapta a novas formas de existir. Uhum. Mas é isso, tipo, falando por mim, por exemplo, dentro desse momento todo, eu tô exausta, velho. Tô cansada, sabe? Eu Uhum. nasci resistindo. Nasci mulher preta, no interior de Sergipe. Enfim, todo aquele lance. Fui adotada, beleza. Uhum. Sabe, todo aqueles correm, rolê da gente da vida, eu cresci resistindo. Tipo, eu resisto até hoje. Sim. Eu tô viva até hoje porque eu resisti até hoje, né? Então, assim, a gente sai na rua com o alvo nas costas pintado. Então, Uhum.
isso me preocupa, porque nesse momento eu me sinto exausta. Tipo, Elisa tá Uhum. exausta. E eu tenho medo tipo, eu tô aqui agora, tipo, a gente tá o quê? Pra mim é o dia 9.450 dessa quarentena, mas a gente deve estar talvez no dia 50 por Não aí. faço ideia. Eu parei de contar. É isso, tipo, eu tô nesse dia aqui, desse dia X, que eu sei que não passou dos 100 ainda, e eu já tô exausta. Eu tô cansada, real, tipo, eu tô literalmente cansada. Meu corpo Sim, sente, né? Tipo, o lance de eu estar tendo sonhos alucinantes durante a noite, tentando trabalhar meu corpo todo dia durante o dia, não é porque eu tô de boa, vivendo ok, tô escrevendo ok, que tá rolando. Não, eu tô exausta, eu tô cansada, meu corpo tá me avisando isso, né? sim. Tipo, meu subconsciente tá me dizendo isso, minha mente tá cansada. Então eu tenho muito medo de como isso vai terminar. Eu tenho muito medo de como isso está sendo para outras pessoas, para outros artistas, sabe? Cada um tem um processo, cada um tem um processo criativo, cada um tem um processo de, enfim, de rotinas e de vida, a gente dá corres para poder continuar vivendo. E me preocupa, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, quando tudo isso acabar, a gente tem que deixar de ser artista para virar um terceirizado para poder conseguir pagar as contas, por exemplo. Então, Sim. é uma inquietação em relação a isso. Tipo, eu boto muita fé, eu tenho muita fé na gente, nesse poder de transformação dos artistas, nesse poder de recriar e se reinventar e de refazer. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho muito medo, porque eu tô muito exausta. Minha mente é extremamente cansada. E pelos corações que estão subindo aqui, vira e mexe, as carinhas que aparecem com o coração, eu acho que tem mais pessoas sentindo isso. Então, assim, Sim. são pessoas interessadas em arte, são pessoas que curtiram a proposta, provavelmente, pelo que eu vi também, vários são artistas, então me preocupa que isso aconteça com geral, sabe? Que geral também esteja sentindo isso e de como isso vai terminar. Então, é aquele lance, né? Aquela conversa de tentar ser positivo todos os dias, mas ao mesmo tempo de compreender os momentos, os espaços de cada um, inquietações de cada um. E eu espero muito que a gente continue se somando, que a gente continue se unindo, que a gente continue se agregando, para a gente não se deixar derrubar por isso. Sabe? Como eu Uhum. tenho minhas formas diárias aqui, 42 dias de quarentena. Muito obrigada, Dani Baixa, pela informação. Nesses 42 dias de quarentena, extremamente exausta e eu espero que, né, geral consiga passar por isso, porque se pelo menos eu estiver exausto, estiver desistido, eu vou continuar consumindo a arte e a cultura dessa galera que ainda tá no gás e que provavelmente vai ser uma galera que vai me dar gás também. Então acho que a gente tem essa possibilidade ainda, né? Tipo, na lei do pelo menos, se pelo menos 50% desistir e os outros 50% continuar produzindo arte, os outros 50% que desistiu vai ter o que consumir ainda. E eu espero que esse tipo de consumo, essa coisa, seja algo que puxe a gente para querer produzir mais. Que seja a gente que chame para querer fazer, sabe? Então é isso. Eu acho que vai ser um processo muito de inclusão, um processo muito de soma, um processo muito de cura mesmo, através da arte e através dos nossos trabalhos e de produções. É pelo menos a minha expectativa. Mais uma vez, Pisciana sonhando. E vamos lá, gente. Ajuda aí a realizar esses. Mas você acha que vamos trabalhar também com essa ideia do, sei lá, do incerto, né? A gente já está com tantas incertezas. Você acha que essa sua dramaturgia, essa sua função enquanto atriz, enquanto jornalista também, que eu acho que você tem essa visão para você olha com olhar jornalístico e com olhar teatral para muitas coisas, né? Você acha que isso vai sair de que forma, assim, essa sua dramaturgia, ela vai se transformar de que forma? E como ela está se transformando, na verdade, né? Você acha que ela está tomando outros rumos diferentes do que você já estava fazendo antes? Eu acho que tá mais doida. Assim, honestamente, eu tô achando até minha dramaturgia surtada. Porque o momento, assim, eu boto fé de que muitas das coisas que eu escrevo são muitas das coisas que eu sinto. Então, eu acho Aham. que o meu ser artístico, o meu ser, tipo, a Elisa atriz, a Elisa jornalista e a Elisa dramaturga, por exemplo, são três Elisas extremamente urgentes e que precisam trabalhar juntas nesse momento. Eu acho que é por isso que eu continuo tentando produzir, mesmo estando exausta e surtada. Eu acho que é por isso que eu tento escrever tudo. Só tento, viu, gente? Às vezes não sai, não. E aí não se cobrem, não se culpem, não se nada. Às vezes não rola. Às vezes a caneta de papel, que só tem um ponto. Ou então aquele Faz o que pausa dá para fazer. café piscando e não sai nada. Mas
eu acho que é de extrema urgência, assim, o que a gente tem para falar, principalmente nesse momento que a gente está vivendo político. Nossa, político, Uhum. tipo, a nossa política tá fodida, a nossa saúde tá fodida, as nossas cabeças estão fodidas e a gente tá vivendo confinado. Então, eu acho que tudo que eu tenho para dizer, tudo que nós artistas temos para fazer agora é muito urgente, principalmente quando tudo isso terminar. Principalmente como forma de arquivar o que a gente tá vivendo agora, né? Tipo, conheci muito da ditadura através de músicas de Caetano. Uhum. Eu boto fé de que isso que a gente tá vivendo agora vão ser coisas que meus filhos e netos vão conseguir entender como foi através da arte. E nesse momento que eu posso fazer é trabalhar com o meu jornalismo, com a minha dramaturgia e com a minha atuação. Então, Uhum. são coisas que eu não... que eu me cobro, que eu busco fazer, porque eu sei da importância social que isso tem e do contexto histórico também que isso carrega. A gente tá vivendo uma parada muito singular, muito louca nesses últimos tempos. Né? Se a gente para analisar a história do Brasil dos últimos 5 anos, parceiro, vai dar É um muita coisa. É currículo. muita coisa, muita coisa. Daqui 10 anos a galera na escola, acho que nem a professora vai saber explicar o que estava acontecendo nesse momento que a gente está vivendo. Chegar lá no livro de Sim. história com assim, ó, a política e momentos do Brasil de 2018 para, sei lá, até quando? Vamos dar aqui uma leve puladinha? Conversa aqui com a tia, vamos pular aqui pro agora, porque não dá, tipo, explicar e pontuar, assim. Acho que vai levar um semestre inteiro para conseguir fazer as crianças entenderem o que é isso É, aqui. ou então faz uma peça, né? Ou então a gente escreve as peças, a É gente isso que eu cheguei. produz, A gente contando uma história ou não, contando uma história não cronológica, enfim. Mas falando desses fatos aí que estão mexendo com a gente, né? E a gente já tinha uma coisa de sofrer enquanto artistas com espaços, por exemplo, conseguir espaços para esse fazer teatral, né? E aí é muito doido porque quando tudo isso começa, esses espaços eles fecham, são os primeiros a fecharem, né? A gente precisa da aglomeração, a gente precisa do corpo, porque teatro é esse encontro de corpos, é esse encontro de presenças mesmo, e aí as aglomerações elas acabam, né, pra gente muito imediatamente, assim. Eu estava conversando também um dia desses, que todos os processos que vierem agora e um pouco depois, eles vão ser muito graduais, né? Então acho que para o teatro também esse se reerguer, ele vai ser muito gradual. Ele não vai acontecer de uma hora para outra e como tudo na vida pra gente assim acontece, né? Nunca é de uma hora para outra. Você acha que essas políticas, por exemplo, que meio que estão sendo emergenciais, né? Que estão sendo de uma hora para outra, você acha que elas estão sendo suficientes para a gente estar se mantendo em atividade? Como é que você vê isso? Assim, a gente está tendo alguns editais aqui no estado e eu não sei até que ponto isso nutre a gente, né, enquanto artistas. Como é que você vê isso? Me Eu fala um não acho pouco. suficiente, porque nunca é suficiente, que a gente merece sempre mais, né? Se a gente tivesse o que a gente merece, a gente não estaria passando o sufoco que a gente está passando até hoje. Mas eu acho necessário e que bom que está rolando o mínimo, né? Uhum, sim, sim, sim. É como eu estava dizendo, nesse contexto político, nos últimos anos, nós artistas perdemos muitas coisas, né? Tipo, em políticas públicas, etc. A gente saiu muito prejudicado em vários aspectos. Então, assim, Sim. que bom que estão. Eu acho que eu vi pelo menos uns 3 ou 4 editais nesses últimos tempos aí para artistas. Enfim, receber uma grana, um auxílio, uma parada, etc. Mas para mim ainda não é o suficiente. Tipo, que bom que tá rolando. Massa, tipo, não vou ser ingrata e virar as costas e dizer que isso não tá acontecendo. Ao mesmo passo que, porra, velho, não é suficiente, sabe? Tipo, a Sim. gente tanto, a gente lutou tanto, a gente falou tanta coisa, a gente pontuou tanto durante tantos anos, saca? E nunca foi, tipo, agraciado, vamos dizer assim, né? Porque tô levando pra esse lado, pra dizer que é uma bênção Sim. divina as coisas, sabe? Tipo, eu acho que, de certa forma, o, tipo, o governo, de forma geral, assim, a nível Brasil, tô dizendo, numa parada só a nível Sergipe, eu acho que a nível Sim. Brasil, eu acho que as políticas públicas de incentivo à cultura deixam muito à mercê da gente, né? Tipo,
A gente precisa ser melhor representado, a gente precisa ser melhor visto, a gente precisa ser melhor remunerado, a gente precisa ter mais acesso à informação em relação a isso. Tipo, porra, eu fico pensando assim, desde que eu, por exemplo, comecei a querer estudar dramaturgia, para mim é muito difícil estudar Uhum. dramaturgia em Sergipe. A gente não tem essas paradas, tipo, a gente não tem esses cursos e etc. O momento que eu pude estudar dramaturgia de verdade foi quando eu ganhei esse concurso do SESC e passei uma semana em residência artística no Rio de Janeiro, Sim, semana correndo, aprendendo coisas assim, pegando tudo que eu podia pegar de material e coisas e colhendo para poder trazer e tipo ser autodidata nesse espaço, porque não rola, não tem. Então assim, é, é um problema, são coisas e não só daí, né? Tipo, para N momentos e coisas e espaços a gente tem esse déficit. Então assim, eu acho que nesse momento agora é óbvio que é extremamente importante que a gente receba esse auxílio para várias coisas, como, por exemplo, a Casa 10, que está dando um corre do caramba para conseguir se manter e pagar o aluguel do espaço, como para outros artistas que só tinham isso como renda, né? Tipo, se apresentar, enfim, fazer um perna de pau numa festa infantil, sei lá, os corres da vida que a gente dá direto, ou pessoas que dão aula e recebem por hora aula para fazer essas paradas. Então, assim, óbvio que é importante que esse auxílio esteja entrando, mas para mim não é uma, tipo, um mínimo que podia ser feito. Para mim, o governo não tá fazendo mais do que a obrigação dentro desse aspecto, sabe? Porque o que a gente sim. faz é importante, o que a gente faz é relevante, o que a gente faz precisa ser visto, o que a gente faz precisa ser dialogado e o que a gente faz precisa ser remunerado e precisa ser valorizado. Então, é isso. Eu acho que essa função de arte, assim, esse papel da gente enquanto artista, tem ficado bem definido, assim, né? Agora as pessoas estão tendo uma noção muito nítida do quanto é importante a arte, né? Todos os dias tem espetáculo sendo disponibilizado nas plataformas digitais, você tem filmes, você tem músicas, você tem enfim, eu já vi gente dando oficina, sabe? E E acaba que, às vezes, alguns editais que surgem, inclusive muitos aqui no estado, funcionam um pouco nessa lógica, né? De que eles estão fazendo um favor para a classe artística. E nossa, aí, obrigada. e assim, não é um favor, sabe? Exato. Esse papel da arte é tão fundamental quanto o papel da ciência, por exemplo. Sabe? Lógico, não vou entrar num lugar de estar julgando, né, o que vai ser mais importante, mais prioritário agora, porque a gente está tendo tantos cortes e os cortes são com esse argumento de que vamos priorizar algumas áreas mais urgentes, que têm mais utilidade na nossa sociedade, né? Então, assim, como a arte não tem utilidade nesse momento e como ela não transforma, assim, eu acho que é o que aproxima a gente da vida, né? A gente já está com uma cultura de morte tão grande há tanto tempo. Eu acho que essa arte, no mínimo, pode estar conectando a gente a essa cultura de vida também, né? E é isso, eu acho que o inesperado ele sempre vai esperar a gente, né? Eu Eu acho acho que que a as gente vai pessoas. viver de incertezas assim por um bom tempo. E é isso, pelo menos se ouvindo, né? Pelo menos conversando e dizendo, olha, estamos aqui, estamos pensando alguma coisa que a gente não sabe onde vai dar, estamos fazendo o que é possível fazer e, e acho que é um pouco isso, assim, desse momento que a gente, enquanto artista, pode estar trabalhando, né? Eu acho que trocando também, acho que isso aqui que a gente está fazendo, essa conversa, é pensar ideias também. Quando eu estava falando com você, eu estava aqui imaginando também milhões de coisas que esse momento está ensinando pra gente, sabe? Aí eu fico pensando, o que é que esse tempo ele ensina pra gente no teatro? Assim, o que além do que a gente já falou, você acha que ele tá ensinando? Você acha que ele tá trazendo? Nossa, eu acho que para mim tá trazendo e refazendo, né? Tipo, reconstruindo sem coletividade, tanto na criação, né? Tipo, enfim, nesse lance de coletividade mesmo que eu estava dizendo anteriormente, de se somar, Sim. de ajudar e etc. Me fazendo repensar muito.
né? De como isso para mim é algo extremamente importante e essencial, o coletivo, como isso sempre foi dentro das minhas escolhas profissionais e etc. Mas de como isso também não acontece por parte do outro, por exemplo, a nível geral, né? Tipo, para mim, esse lance da pandemia que a gente está vivendo e as pessoas sendo individuais nesse espaço, está sendo algo meio que impactante de ver como realmente cada um só olha para si e como eu, enquanto produtora de arte. Gente, ó, capa nós, às vezes é difícil me chamar de artista, viu? É verdade, às vezes é difícil falar que sou artista. Como Mas assim? Na primeira hora eu que a tenho gente potencial. Na primeira hora que a gente conversa, assim, você chega nesse lugar de que é difícil. Como é que você olha para si, assim, então? Como é que você está se olhando? É isso, é uma grande confusão. Tipo, quando paro pra analisar, eu falo, pô, artista. Mas aí, às vezes, Dramaturga, atriz, dramaturga, possível fotógrafa, encenadora, diretora. você faz um negócio. Mas é isso, às vezes eu acho que eu faço coisa demais. E aí eu não sei se é Sim. bom, mas eu gosto disso também. Tipo, eu costumo dizer que o que me incomoda e o que me deixa inquieta é quando eu tô acomodada. Eu não gosto de me acomodar. Eu tenho medo de me acomodar e eu tenho medo de sentir medo, porque medo me paralisa. Aí eu vivo nesse ciclo aqui, ó, na minha vida. Mas Eu olhei para você e eu gritei artista. Já eu gosto. diria isso. Difícil, tipo, eu acho que pra mim é mais difícil ainda me chamar de artista porque eu ainda não consigo viver da minha arte. Eu não consigo pagar minhas contas vivendo da minha arte. Então isso pra mim é difícil de afirmar porque não é só o que eu consigo fazer, entende? Pra mim isso acaba sendo confuso. Tipo, porra, né? Tipo, é difícil me afirmar nesse espaço quando eu não consigo me manter através dele, quando eu preciso fazer outras 50 coisas. Ainda falei que o plural errado. Mas é isso, tipo, ter que fazer 1.500 coisas para poder viver e fazer arte no tempo que sobra. Isso é muito triste, isso é muito angustiante, sabe? Tipo, deixar para fazer arte no tempo que sobra para mim não é suficiente. Eu quero poder fazer arte o tempo inteiro. Eu gosto de estar, quero criar o tempo inteiro, porque se eu não estiver criando o tempo inteiro, eu vou estar inquieta. Tipo, eu vou estar não inquieta, na verdade, não, eu vou estar me acomodando, eu vou estar me sujeitando a um sistema que tá ali pra me deixar estagnada, tipo, ter que o quê? Fazer um concurso público, ficar trabalhando com papel o dia inteiro? Não quero, pô. Não consigo. Pra mim, isso Sim. é angustiante. Eu tenho medo de ter que me tornar essa pessoa pra poder ficar vivendo nesse mundo capitalista. Entende? Então, pra mim, é difícil me colocar enquanto artista por causa disso, porque a arte ainda não consegue pagar minhas contas de forma geral. A arte entra em desaperto no final do mês, sabe? Tipo, um cachê que, ó, finalmente, aquela parada que eu me apresentei 6 meses atrás, aquele FASC de 2019, entrou agora, grana na conta, daqui um ano depois, e aí vai ser um desafogo para aquele momento que eu tô vivendo. Mas, porra, velho, merece mais do que isso. Nós artistas merecemos mais do que isso. Então, assim, para mim é uma angústia conflitante me colocar enquanto artista e não me colocar enquanto artista. São duas posições que doem muito. Me chamar de artista e não me chamar de artista em determinados momentos. Saca? Então, tipo, me ajuda aí, universo. Meteoro, você não veio, mas pelo menos virou estrela dentro, fazer um pedido, né? Eu tenho uma proposta já, então eu queria sair daqui. E eu estava pensando isso também ao longo da nossa conversa, que a gente tocou em vários pontos. Isso vai ficar aí para quem quiser assistir depois. Mas eu queria sair daqui com uma proposta de a gente fazer alguma coisa. Eu acho que a gente pode estar criando alguma coisa juntos, Bora. virtualmente, artisticamente, dramaturgicamente. E eu acho que muitas coisas que a gente falou aqui podem estar reverberando também nessa proposta. A gente tem 20 segundos, então Ui. eu vou esperar essa live acabar e aí a gente volta para fazer os hits finais, tá? Para fazer os rituais finais, já que a gente é no teatro, a gente ritualiza tudo, como diria Zé Celso, e é isso, e vamos ritualizar tudo. Então, daqui a pouco a gente volta, já já. Vou abrir outra live.